Bom ano. Têm pedido vários subscritores e espectadores aqui do Lembra-te Angola, têm pedido para eu fazer um episódio epistemológico, um episódio em que eu reflita ou me expresse acerca da importância da história transmitida por esta via, transmitida pelo YouTube, transmitida pela imagem, transmitida nas redes sociais. Bem, a primeira coisa a dizer é que a história é, em todos os tempos, a história é sempre a fixação e a organização da memória. A primeira coisa que a gente tem que pensar em história é daquilo que a gente se lembra. Daí cá está o Lembra-te Angola. A história de Angola é recordar, é ir buscar qualquer coisa que são as nossas memórias e depois organizá-la. Portanto, e aí há muitas confecções da história. Já para os gregos, a palavra história é uma palavra grega que quer dizer pesquisa. Pesquisa dos factos passados. Mas, ao longo da Grécia Antiga, a palavra história adquiriu várias conotações. Teve esta conotação de pesquisa, depois teve a conotação de relato dos factos passados e veio a ter também a própria conotação de significar os factos em si. Portanto, a história eram os próprios factos pregressos, passados em si. Os factos históricos. É claro que quando se fala em relato da história, não nos podemos cingir ao relato. Temos que nos preocupar com a explicação dos próprios factos relatados ou pesquisados. Tem-se dito que isso é relativamente recente. Não obstante o Heródoto ser o pai da história e ele já explicar os factos, mas nos tempos modernos muita gente tem dito que é com a escola dos Annales em França. A escola dos Annales em França foi importante para a explicação dos factos através dos fatores económicos. A meu ver, nos tempos modernos, a explicação dos factos aparece com os autores românticos. O romantismo, ao contrário do que muitos dizem, já ouvi dizer para aí que o romantismo é escrever romances, não é. Nós hoje vivemos num tempo de santa, constrangedora ignorância. O romantismo é uma perspectiva acerca da sociedade e da história, dando prevalência ou dando privilégio aos fatores de ordem sentimental. Nós temos em Angola vários autores românticos que é importante refletirmos sobre eles. Cordeiro da Mata, a meu ver, é importantíssimo. Já no século XX, António da Assis Júnior tem muitos laivos do romantismo nas suas ficções, nos seus romances, e nomeadamente até os autores que eles leram. Os autores românticos europeus, nomeadamente o Victor Hugo, nomeadamente o Lamartine, nomeadamente o Alexandre Dumas, Alexandre Dumas. E se a gente for ver esses autores e os nossos compatriotas angolanos, também eles não estão só preocupados em explicar a história pelo sentimento, também pelos fatores económicos e outros, no que diz respeito à hierarquização social e, no caso da história de Angola, até à hierarquização racial ou somática. Não é possível conceber a história sem termos em conta uma cronologia. Portanto, os tempos, uma domesticação do tempo e dos tempos. Não há história sem cronologia. Eu não sei escrever a história ou, antes de escrever a história, pensar a história sem ter em conta uma cronologia que é aquela que advém do calendário gregoriano, não é? Com a era cristã, o que é antes de Cristo, o que é depois de Cristo. Mas há várias formas de fazer cronologia, nomeadamente nas sociedades de tradição oral, nomeadamente as africanas, mas não só, quando o transmissor da história, o tradicionista, não é? O transmissor da história, o tradicionista, que em Quimbundo se diz o caboclo, ou em Kikongo, um Mpovi. Portanto, há aquele conceito global, científico, griot, mas griot nem sequer é uma palavra africana, não é uma palavra banto, é uma palavra inventada por um frade francês, mas isso fica para outra ocasião. Portanto, o transmissor da oralidade, ele tem sempre em conta uma cronologia. Essa cronologia tem que ter sempre pontos de referência, antes ou depois deste ou daquele facto, antes ou depois das secas, antes ou depois daquela catástrofe,
daquele terremoto ou daquelas cheias, antes ou depois do reinado deste ou daquele rei. Mas sem o antes e depois é impossível nós termos um conceito de história, seja ela qual for. Outro aspecto importante é a questão da imagética, da imagem. Nos nossos manuais escolares, um ponto importante era as imagens. Eu fixei que, por exemplo, no caso dos Estados Unidos da América, o primeiro presidente norte-americano, George Washington, tinha uma cabeleira aqui atrás, uma cabeleira postiça, um escalpo duplo do século XVIII, como diria, escalpo duplo, como diria um papá, o personagem do René Goscinny. Já bem diferente era no século XIX o Abraham Lincoln. Portanto, agora também nós, uma coisa é o que se passa no tempo do século XVIII do governador Sousa Coutinho, outra é o que se passa no século XIX do governador Pedro Alexandrino da Cunha, por exemplo. Quer dizer, as coisas vão mudando, até as imagens vão mudando consoante os séculos, consoante os tempos, e marcos cronológicos também se aferem, ou se aferem sobretudo através da imagem, ou do som, da música, etc. No largo da Cidade Alta, apresentando os coros de Macemba, rebita, como então se dizia, a palavra portuguesa é rebita, de arrebitar, enfim, não vou entrar agora, e Macemba vem do Cucemba, do Quimbundo, não é? Que também quer dizer arrebitar, eu não vou entrar, pelo menos hoje, nesses pormenores que eu deixo para os musicólogos. Atenção! Damas da esquerda, cavalheiros da direita! Organizar a roda e vamos dançar a nossa rebita. Ou não é assim? Fogo! Hop! E a Lulu? O boato manhã, sei como andar. Tem-se dito também, pelo menos desde há 70 anos, esta parte, a ciência da história e social e da sociologia no mundo ocidental fez uma grande conquista, ainda bem que assim foi, de que as histórias africanas, para estudar a história dos povos africanos, nomeadamente o povo de Angola, ou os povos de Angola, é fundamental as fontes orais. Não chegam as fontes escritas, ou as fontes que estão nos arquivos escritos. Isso acho que foi uma grande conquista, no entanto, a mim parece-me que não é um apanágio nem da África, nem dos povos africanos. Isso aplica-se à história de todos os povos. A oralidade precede sempre a escrita. Acho que é importante ler o Jacques Goody, ainda hoje. O mais importante é a oralidade. A escrita vem depois. A escrita vem depois. E muitas vezes, como Jacques Goody também o comprovou, também cristaliza a oralidade. Ora, a oralidade caracteriza-se a transmissão da história, a transmissão da memória, a organização da memória através da oralidade nas sociedades africanas, nomeadamente nas sociedades Mbundu, Bantu, e depois no caso Quimbundo, em Quimbundo existe um verbo que é o verbo kusunga, que no aportuguesamento, transferindo o prefixo ku para o sufixo ar, não é? Transformou este verbo, ou traduziu este verbo para o português de kusunga para sungilar. O que é sungilar? Sungilar, ou kusunga, por sua vez, deriva de um outro verbo. Aliás, o verbo é kusungila, dizia eu, que deriva do verbo kusunga, que é o verbo puxar, não é? E kusungila é puxar por. Portanto, o sungi é o palavra puxa palavra. Portanto, quando se tem uma conversa, não é? Alguém conta a história, mas a audiência vai puxando a palavra. É um jogo de palavra puxa palavra. Quem terá a volta da fogueira eu poder sentar, ouvir contar contos de Sungilar e todas as estrelas lá do céu somar. Em relação a tudo isto que eu acabei de dizer, eu penso que as redes sociais, eu acho que o YouTube é de facto a menina dos meus olhos, porque o YouTube coincide com uma espécie de cinema que eu desde a minha tenra idade imaginava. Eu na minha tenra idade em Luanda
A televisão não havia ainda, mas eu fui ao cinema. Normalmente eram os cinemas, há aqueles 2 cinemas que depois mudaram de nome com a independência, que era o Cinema Restauração, que se tornou depois o Palácio dos Congressos, ou o Cinema Império da Vila Alice, que se tornou depois o Atlântico. Mas eu já naquele tempo sonhava porque é que eu não tenho um cinema em casa. Não era exatamente a televisão. Era um cinema que eu próprio também pudesse mexer nele, que eu próprio pudesse dialogar, que eu próprio pudesse sunguilar. Ora, isso é o YouTube. E mesmo as outras redes sociais, nomeadamente o Facebook e nos grupos a que eu estou ligado, têm havido a possibilidade de sunguilar. De nós, eu e outras pessoas, nós irmos fazendo história. Mesmo cometendo erros. Mesmo cometendo calinadas, como se ouve dizer, se o erro faz parte do conhecimento. Penso, portanto, que a história é fundamental para o ensino da história, para a compreensão da história, para a leitura da história. Também me recordo do tempo em que eu fiz animação cultural de literatura em Lisboa, nos anos 90, quando os meus filhos eram crianças, jovens da idade, crianças da idade dos meus filhos naquele tempo. Uma das coisas que eu dizia, eu e outros escritores mais velhos do que eu, com os quais aprendi, para se ter o gosto da leitura, é preciso primeiro ter o gosto de conversar, saber conversar. E vivemos em sociedades onde se conversa pouco. E também nesse sentido, as redes sociais, com todos os defeitos que possam ter, foram uma quebra nestes silêncios, uma quebra nestes isolamentos das pessoas. E, portanto, hoje é incontornável para transmitir o conhecimento da história ou outro, nós não passarmos necessariamente pelas redes sociais, e para termos o gosto pela leitura é incontornável não passarmos por elas, e por isso aqui está de pé o Lembra-te Angola. E neste início de ano eu gravo este programa ainda aqui em Londres, em casa da minha filha, Joana Ramiro, e com ela, em Londres, da casa da minha filha Joana Ramiro, o Lembra-te Angola deseja um excelente 2002 e teremos muitos momentos de sungi e sunguilamento e interação. Estamos juntos. Feliz ano novo! Nas nossas gomas, minha máscara de choque, 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 minha máscara de choque.